Batalha espiritual tema. A batalha da mente, a mente é o primeiro e mais constante campo de batalha espiritual. Tudo começa nos pensamentos, menos as decisões que tomamos, os sentimentos que alimentamos, as palavras que pronunciamos e as atitudes que tomamos. É nela que o inimigo tenta instalar as suas fortalezas, dúvidas, medos, mentiras, culpa, insegurança e pensamentos de derrota. E muitas vezes nem percebemos que estamos em guerra, pois os ataques são silenciosos, disfarçados de lógica, opinião ou sentimento pessoal. No entanto, como filhos e filhas de Deus, somos chamados a viver uma transformação profunda, não apenas de comportamento externo, mas de mentalidade. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Este versículo é um convite e, ao mesmo tempo, um alerta. O mundo tem um padrão de pensamento, um molde que quer forçar-nos a pensar de uma determinada forma, com medo, com desconfiança, com egoísmo, com comparação, com escassez. Mas Deus ofereceu-nos uma alternativa, uma mente renovada pela verdade da sua palavra. Uma mente renovada consegue discernir a vontade de Deus, viver em paz e resistir às investidas do inimigo. Quando não renovamos a nossa mente, ficamos vulneráveis. Um pensamento errado pode gerar uma emoção negativa, que depois leva a uma escolha prejudicial. Por isso, cada pensamento deve ser examinado à luz da verdade de Deus. A palavra de Deus funciona como um filtro. Tudo o que não estiver de acordo com ela deve ser rejeitado. Hoje, somos chamados a uma prática espiritual essencial: a renovação diária da mente. Não é algo que acontece num único momento, mas sim um processo constante de substituição de mentiras por verdades divinas. Quando nos alimentamos da Bíblia, a nossa mente é purificada, fortalecida e orientada. Entenda como a mente é campo de batalha. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Reflexão. A mente como campo de guerra. A mente é um dos lugares mais estratégicos na batalha espiritual. É nela que se travam conflitos silenciosos, onde decisões são ponderadas, dúvidas são semeadas e verdades podem ser distorcidas. Cada pensamento tem o poder de construir ou destruir, de aproximar-nos de Deus ou de nos afastar da sua presença. As fortalezas mentais, mencionadas em 2 Coríntios 10, 4-5, não são estruturas físicas, mas sim construções espirituais feitas de pensamentos repetitivos, mentiras que aceitamos como verdades e padrões mentais que nos prendem. Muitas vezes, passamos anos a viver sob a influência dessas fortalezas, sem perceber que estamos espiritualmente bloqueados. Essas fortalezas podem manifestar-se de várias formas: acreditar que nunca seremos perdoados, pensar que não somos dignos de ser amados, achar que Deus não nos ouve ou não se importa, comparar-nos constantemente com os outros, alimentando a inveja ou a inferioridade, viver presos ao passado, como se não houvesse possibilidade de mudança. A mente, se não for renovada pela palavra de Deus, torna-se vulnerável ao engano do inimigo. Satanás não precisa de nos atacar fisicamente, menos basta-lhe plantar um pensamento. E ele sabe que, se o aceitarmos, ele ganhará espaço. Por isso, o apóstolo Paulo nos alerta para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Este processo de discernimento e substituição de pensamentos exige vigilância espiritual constante, humildade para reconhecer que temos sido enganados e fé para crer que podemos pensar de forma diferente. A renovação da mente não acontece num instante, mas inicia-se com uma decisão. Eu não quero mais viver sob mentiras. Quero viver a verdade de Deus.
Perguntas para reflexão pessoal ou em grupo 1. Que pensamentos recorrentes tens tido que te afastam da paz de Deus? 2. Tens consciência de alguma fortaleza mental, uma ideia fixa, um medo ou uma mentira, menos que tem dominado a tua forma de pensar? 3. Há quanto tempo esses pensamentos estão presentes na tua vida? E o que tem produzido em ti? 4. Quando estás em oração ou a ler a Bíblia, quais os pensamentos que mais te distraem ou desanimam? 5. A tua forma de pensar reflete mais o que Deus diz ou o que o mundo te ensinou? 6. Que tipo de conteúdo tens consumido diariamente e como isso tem alimentado ou enfraquecido a tua mente? 7. Tens o hábito de meditar na palavra de Deus? Como isso tem impactado os teus pensamentos? 8. Já alguma vez pediste a Deus, de forma intencional, que renove a tua mente? Que mudanças notaste desde então? 9. Se tivesses que escrever um pensamento que precisa urgentemente de ser substituído por uma verdade bíblica, qual seria? 10. Crês verdadeiramente que, com a ajuda do Espírito Santo, podes mudar a forma como pensas e vencer esta batalha?